Olá, apaixonados do Tubeflix. Não esquece de escrever sim nos comentários se você quer que a gente continue escrevendo romance como esses. Faz a sua inscrição e clica no curtir. Se prepare, a história de hoje já irá começar. O vento cortava como navalha quando coloquei o pé fora do carro quebrado. Meus dedos já não respondiam direito, e cada passo na estrada de terra afundava na lama fria. Eu só queria abrigo, qualquer coisa que me impedisse de congelar ali, sozinha, no meio do nada. Foi quando vi a luz amarelada de uma varanda distante, e caminhei até ela, com os últimos fios de esperança. A casa era de madeira escura, robusta, e o silêncio ao redor pesava mais que o céu nublado. Subi os 2 degraus rangentes da varanda e bati a porta com o que sobrou da minha força. Demorou. Quando a porta finalmente se abriu, o tempo parou. Ele estava ali, alto, ombros largos, camisa xadrez aberta até o peito, calça jeans manchada de terra e olhos. Olhos que me atravessaram como uma lâmina quente. A barba por fazer cobria parte do rosto anguloso, e havia algo nele, um silêncio denso, como se não visse ninguém há muito tempo. "Você tá perdida?" Ele perguntou, voz grave e seca. Tentei responder, mas minha garganta travou. Eu só conseguia tremer. Ele me observou por um instante longo, tenso. Então, sem dizer mais nada, abriu a porta por completo e deu um passo para o lado. "Entra logo. Vai pegar pneumonia desse jeito." Atravessei a soleira com o coração descompassado. O calor da lareira bateu no meu rosto como um abraço. O interior era simples, masculino, cheiro de madeira e café. Mas o que mais me impressionou foi a ausência de qualquer vestígio de outra pessoa. Nenhuma foto, nenhum rastro. Ele jogou uma manta grossa sobre mim e apontou o sofá. "Senta. Eu vou buscar algo quente." Fiz o que ele mandou. Não havia espaço para protestos. E mesmo se houvesse, eu não teria forças. Quando ele voltou com uma caneca de chá, seus dedos encostaram nos meus por um segundo. Quentes, firmes, protetores. "Obrigada", sussurrei. Ele não respondeu. Apenas se sentou numa cadeira próxima de frente para mim e cruzou os braços. Seu olhar não desviava, como se estivesse tentando decifrar quem eu era. Ou por que eu estava ali. "Tem família por perto?" Ele perguntou depois de um tempo. "Não. Eu estava indo para uma cidade próxima, mas o carro morreu." Ele assentiu sem expressão. O silêncio voltou a reinar, mas dessa vez não era desconfortável. Era denso, carregado de algo invisível, algo que crescia a cada segundo que eu passava sob aquele olhar. Eu devia estar com medo. Um homem estranho, no meio do nada, sozinho numa casa isolada. Mas não estava. Havia algo nele, que fazia meu coração bater mais rápido, sim, mas não de pavor. Era diferente. Era como se eu tivesse encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Ele se levantou e pegou outra manta, estendendo para mim. "Fica aqui essa noite. Tá perigoso lá fora. Amanhã vê o que faz." "E você? Vai dormir onde?" Ele me lançou um olhar firme. Não de raiva, de algo mais primitivo. "Eu durmo onde quiser. Mas você..." Ele respirou fundo, a voz ficando mais baixa. "Você está segura aqui." Antes de se afastar, ele me olhou por mais um segundo. Um olhar cheio de algo que eu não entendi, mas senti. E então ele murmurou, quase para si mesmo. "Tenha uma boa noite e qualquer coisa que precisar pode me chamar." Dormir naquela casa foi impossível. Não por medo, mas pelo peso de sua presença. Eu sentia ele ali, do outro lado da parede fina, caminhando pela casa, respirando fundo como quem carrega um passado que ainda não conseguiu enterrar. O cheiro da madeira queimando na lareira, o silêncio cortado pelo som do vento batendo nas janelas, e o calor dele. Era como se sua energia me envolvesse, mesmo à distância. E isso me mantinha acordada, olhos fixos no teto,
coração acelerado. Quando o dia clareou, coloquei os pés no chão de madeira fria e me arrastei até a cozinha. Ele já estava lá. Estava tão frio, mas ele estava de costas para mim, camisa, branca colada nas costas largas e nuas, cabelo desgrenhado como se tivesse acabado de sair da cama. Estava fazendo café. Um simples gesto. Mas em suas mãos, aquilo parecia íntimo. Viril. Dormiu bem? Ele perguntou sem se virar. Minha vontade era de abraçá-lo e sentir o calor do seu corpo. Engoli seco. Mais ou menos. Ele se virou devagar, com 2 canecas na mão. Me entregou uma, e dessa vez, seus dedos tocaram os meus com intenção. Não foi por acaso. Não foi distração. Foi uma escolha. Você ainda tá com frio. Sua voz estava mais baixa. Isso acontece quando o corpo tá tentando se proteger. De alguma coisa, eu o encarei. De quê? De tudo o que você se atrai. Fiquei sem palavras. Porque ele tinha razão. Eu não admitir, mas me sentia atraída por ele. Não queria... Eu só queria... respirar. E ali, com aquele estranho de olhos fundos e mãos firmes, eu me sentia mais viva do que em anos. E isto era incrível, pois só havia um dia que eu estava na presença dele. Sentei à mesa, e ele também. Ficamos em silêncio por alguns minutos, só ouvindo o estalo da lenha queimando. E então ele falou: Você tem para onde ir? Você estava indo para uma cidade. Balancei a cabeça. Sim, estava indo para uma outra cidade, mas talvez sem destino certo. Seus olhos me prenderam, escuros, intensos, duros. Mas havia algo ali, uma rachadura naquela armadura. Então fica, disse ele, como se a decisão fosse natural. Trabalha aqui por uns dias, até decidir o que quer. Tem muito o que fazer na fazenda. Você nem me conhece, sussurrei, tentando não tremer. Ele sorriu de canto. Um sorriso pequeno, mas que fez algo dentro de mim se desfazer. Eu não preciso te conhecer para te dar um trabalho, mas te conhecerei ao te ver trabalhando. Engoli em seco, o coração disparado. Mas o que ele queria dizer com isso? E o que você sente com isso? Ele se levantou, apoiou as mãos na mesa e inclinou o rosto na minha direção. Seu cheiro de terra, couro e café me envolveu. Seus olhos mergulharam nos meus, como se estivesse me lendo, me invadindo. Sinto que você... Ele não finalizou a frase. Minha pele arrepiou inteira. Ele se afastou devagar, pegou o chapéu e a jaqueta, e antes de sair pela porta dos fundos, disse sem olhar para trás: Vista algo quente. Você vai comigo hoje. Quero te mostrar por que essa terra escolheu você. E então ele se foi. Fiquei ali parada, coração aos pulos, com aquela frase inacabada queimando na mente. Você é... E naquele instante, entendi que aquilo que nos ligava era maior do que palavras. Era algo que estava só começando. O sol ainda estava tímido no céu quando ele me levou até os limites da fazenda. O silêncio entre nós era carregado, quase elétrico. A caminhonete seguia pelos campos abertos, e o rádio tocava uma canção antiga, lenta, uma daquelas que parecem falar exatamente o que a gente não tem coragem de dizer. O que tem para me mostrar aqui? Perguntei, olhando pela janela embaçada. Ele não respondeu. Só parou o carro perto de um celeiro velho, onde o vento fazia as folhas dançarem no chão. Desceu primeiro, deu a volta e abriu a porta para mim com uma gentileza que contrastava com a dureza do seu olhar. Vem. Eu quero que veja algo. Entrei no celeiro atrás dele. O cheiro de feno, couro e tempo me envolveu. Ele parou no centro do espaço, me olhando por cima do ombro. Esse lugar tá vazio há anos. Ninguém pisa aqui desde que meu pai morreu. Mas quando te vi ontem, ele se virou, olhando direto nos meus olhos. Eu soube que algo em mim precisava ser reativado. Dei um passo à frente. Ele também.
O ar entre nós estava denso, carregado de uma vontade que nenhum dos dois ousava nomear. Você fala como se me conhecesse, murmurei. Eu conheço. Sua voz era baixa, rouca, quase um sussurro. Porque eu esperei por você, sem saber que era você. E quando abriu aquela porta, tudo dentro de mim gritou: é ela! Meu coração bateu tão alto que doeu. Ele se aproximou devagar, como se me desse tempo para fugir. Mas eu não queria fugir. Nem por um segundo. Diz alguma coisa. Ele pediu, parando a poucos centímetros. Me manda parar se quiser. Mas eu não disse nada. Porque naquele instante, eu sabia. Ele também era meu. Sua mão tocou meu rosto com tanta delicadeza que me desarmou. Um toque quente, firme, que me puxou para a realidade e me jogou direto no abismo do desejo. Ele deslizou os dedos até minha nuca, seus olhos presos nos meus, e quando finalmente me beijou, foi como se o tempo quebrasse. Ele me beijou como se já tivesse sonhado comigo, como se quisesse apagar todo o passado com aquele beijo. Um beijo lento no começo, explorando cada canto da minha boca, mas que logo se tornou urgente, possessivo. Seu corpo colou no meu e eu me entreguei inteira. Minhas mãos agarraram sua camisa e ele sussurrou baixinho contra meus lábios. Me encostou na parede de madeira, uma mão forte, mãos de homem rude e trabalhador. Ele segurou na minha cintura, a outra subindo pelas minhas costas. Você não faz ideia do quanto eu te quis desde que te vi. Ele murmurou, entre beijos, o peito arfando. É como se algo dentro de mim finalmente tivesse voltado a respirar. Eu não conseguia pensar, só sentir. E naquele celeiro, entre o cheiro de terra e o som dos nossos corpos se encontrando, tudo fazia sentido, como se estivéssemos nos reencontrando depois de uma vida separados. Quando ele parou o beijo, encostou a testa na minha, ainda ofegante. Eu não sei seu passado. Não sei o que te fez chegar aqui. Mas sei o que você é agora. O quê? Minha. E não só hoje. Eu te desejo mulher. Eu quero você. Aquele homem rude, solitário, silencioso, estava me tomando com palavras que incendiavam mais que o toque. E naquele instante, algo dentro de mim parecia pegar fogo. Como eu poderia sentir tanto desejo por alguém que somente há 2 dias havia conhecido? Mas tudo aquilo era bom. Era uma sensação maravilhosa. E eu não queria que tudo aquilo acabasse. Eu não queria que aquele beijo chegasse ao fim. Que as suas mãos fortes não estivessem mais sobre a minha pele. Eu não consegui dormir naquela noite. O gosto do beijo dele ainda queimava em meus lábios. Fechava os olhos e sentia o calor de suas mãos na minha pele. A firmeza da sua voz dizendo que eu era dele. Do lado de fora, o vento uivava contra as janelas da casa. Aqui dentro, eu me sentia segura e em chamas. Quando o sol nasceu, fui até a cozinha. Estava vazia. Ele não estava ali, mas um bilhete me esperava sobre a mesa de madeira rústica. Lá nos fundos. Traga café. E venha vestida de sol. Ele assinou com um C. Só isso. Mas era como se tivesse assinado um pedaço do meu destino. Vestia um vestido leve, simples, mas que dançava no corpo como ele havia pedido. Quando saí, o vento quente da manhã bateu nos meus cabelos soltos. E lá estava ele, sem camisa, com o torso coberto de suor, cortando lenha como se o mundo dependesse da força de seus braços. O som seco do machado, os músculos se contraindo, e aquele olhar. Ele parou quando me viu. Achei que não viria, disse a voz rouca, limpa como o céu do interior. Eu trouxe o café, e vim como você pediu. Ele se aproximou, os olhos fixos nos meus. Deixei a caneca na cerca, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, ele me puxou pela cintura com uma mão firme. Seu peito forte e suado colou no meu, quente, sólido. Esse vestido... Ele roçou os dedos na minha cintura. Foi feito pra mim, não foi? Talvez tenha sido feito pra esse momento. Ele sorriu de canto.
um sorriso perigoso, e me encostou ali mesmo, na madeira gasta da cerca, me prendendo entre os braços como se o mundo lá fora não existisse. Eu passei a noite pensando em você, ele disse, a voz baixa, carregada de fome. Não como um homem comum pensa, mas como um homem que quer cuidar e também devorar. Minha respiração falhou. Você me assusta quando fala assim, então você devia correr. E se eu não quiser? Ele colou os lábios no meu pescoço, devagar, beijando até minha pele se arrepiar inteira. Então eu vou te mostrar o que é ter um homem que te quer inteira. Seu toque era firme, protetor e urgente. Ele explorava cada curva minha como se estivesse decorando um mapa secreto. Me beijava com uma intensidade que beirava o desespero, como se eu fosse feita de fogo e ele não tivesse medo de se queimar. Minhas mãos se perderam nos cabelos bagunçados dele, e cada vez que eu suspirava, ele apertava minha cintura como se quisesse me manter ali, colada nele, para sempre. Diz que você sente isso também, ele pediu, colando a testa na minha. Que não sou só eu enlouquecendo. Eu sinto, sussurrei. Você é o primeiro homem que me faz esquecer de tudo, até de mim. Ele me encarou como se eu fosse a coisa mais preciosa que já viu. E com um beijo longo, cheio de promessas, selou um pacto silencioso. Ali, entre o cheiro da terra e o som do vento, eu entendi. Eu não era só o desejo dele. Eu era a mulher que ele esperou a vida inteira. A tensão entre nós era palpável, quase insuportável. Os beijos já não eram suficientes para apagar o fogo que queimava dentro de nós. A forma como ele me olhava agora era diferente. Não era mais só desejo. Havia algo mais profundo ali, algo que eu não estava preparada para enfrentar. O campo ao redor estava em silêncio, mas o som das batidas do meu coração parecia ensurdecedor. Cada movimento meu era seguido de perto, como se ele estivesse sempre ali, me observando, se garantindo de que eu não fugiria. Mas no fundo, o que ele temia não era que eu fugisse, era que eu me perdesse de novo. Tem algo que você não me contou, não tem? Ele disse com a voz grave, enquanto estávamos à sombra de um carvalho grande. Seu olhar estava mais intenso do que nunca. E havia algo de vulnerável, escondido por trás daquele homem tão forte e impenetrável. Eu congelei por um momento. As palavras estavam presas na minha garganta. Eu não podia mentir para ele, não depois de tudo que já tínhamos compartilhado. Minha voz falhou por um segundo. Eu não sei se estou pronta para tudo isso, sabe? Eu nunca pensei que encontraria alguém como você. Nunca pensei que me entregaria tanto. Ele deu um passo à frente, seu corpo massivo agora à minha frente, e com um único movimento, suas mãos seguraram meu rosto de forma delicada, mas possessiva. Você não precisa estar pronta. Eu sou o suficiente para nós dois. Eu te protejo de tudo. Eu te protejo de quem quer que seja. O que ele disse tocou algo profundo em mim. Não era só a segurança que ele me oferecia. Era a certeza de que ele estava disposto a lutar. Lutar até o fim. Para mim, para nós. Eu era mais do que um desejo passageiro para ele. Ele me queria como se fosse a única coisa que importasse no mundo. Eu me entreguei ao beijo dele como se fosse a última coisa que eu faria. Suas mãos desceram por minha cintura, me apertando contra ele. E a sensação de tê-lo tão perto, de saber que ele me queria assim, fama, tão completamente, fez com que meu corpo tremesse de tanta satisfação. Eu estava entrando em uma outra dimensão. Aquilo era muito bom. Era um delírio, e eu não queria que tudo isto acabasse. Não tenha medo de me perder. Ele disse, sua respiração quente contra meu pescoço. Eu não vou te deixar escapar. As palavras não saíam da minha boca. Eu não queria saber mais. Não queria contar os segredos que eu estava escondendo. Eu queria que ele me fizesse esquecer, que me fizesse perder toda a razão, como só ele sabia fazer. Mas no fundo, eu sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. Ele me beijou com uma intensidade tão forte que meu corpo se entregou imediatamente.
O desejo dele, tão ardente, tão consumido, me envolveu como um fogo que eu não queria apagar. Nossas bocas se encontraram freneticamente, como se não houvesse mais nada no mundo. O amor estava ali, sem ser dito, mas absolutamente presente em cada gesto, em cada toque. Ele não precisou dizer mais nada. Eu sabia. Ele me queria, e nada mais importava. Ele me puxou para dentro da casa, e antes que eu pudesse protestar, me empurrou suavemente contra a parede. A excitação tomou conta de nós de uma forma avassaladora. Tudo em mim estava sendo consumido pelo calor dele. E aquele momento parecia que somente nós dois habitávamos nesse planeta. O mundo se tornava pequeno para nós. E eu não queria que aquilo acabasse. Eu sussurrava ao ouvido dele. Eu sou sua, eu sua. E ele reagia como um lobo que está rugindo em plena lua cheia. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de tons de laranja e rosa, e dentro da casa, o ar parecia mais quente do que nunca. Ele estava ali, parado à porta, com os braços cruzados, os olhos fixos em mim. Cada movimento meu parecia ser observado, como se ele estivesse tentando ler minha alma. Como se soubesse que eu estava à beira de me perder completamente. Eu podia sentir o desejo pulsando no ar, mas também havia algo mais profundo. A possessão. O desejo de ter não apenas o meu corpo, mas ter a mim por completo. Ele não me queria por algumas horas, não me queria por um fim de semana. Ele queria minha vida, minha essência, minha gazela. Selvagem, eu te quero agora? Sua voz rouca me fez estremecer. Ele estava perto de mim agora. Seu corpo imponente quase esmagando o meu contra a parede. Eu já estava pegando fogo. Cowboy! Minha voz falhou. O desejo me consumia. Ele não disse mais nada. Apenas me puxou para si com uma força que me tirou o fôlego. Seus lábios se fecharam nos meus com uma necessidade urgente, quente, feroz. Eu cedi à pressão, sentindo cada centímetro de seu corpo se moldando ao meu, como se fôssemos um só. Ele não estava mais apenas me beijando. Ele estava reivindicando. Não me faça esperar mais. Ele sussurrou com uma voz rouca, cheia de fome. Suas mãos exploraram minha pele com a precisão de um homem que soubesse exatamente o que queria. E o que ele queria era meu corpo, mas também minha entrega total. Eu me perdi nos seus toques, nos seus beijos, na forma como ele sabia exatamente como me fazer perder o controle. Cada movimento, cada sussurro, me fazia esquecer onde eu estava, quem eu era. Tudo o que importava era ele e a necessidade que eu sentia por ele. Quando ele me levantou e me carregou até a cama, meu corpo estava completamente em chamas. Eu estava tão absorvida em seu toque que mal percebi que já estava sujeito que via o mundo diante dele. Ele me olhou com um brilho no olhar, como se estivesse vendo algo que ninguém mais poderia ver. Ele estava vendo a parte de mim que eu nunca havia mostrado a ninguém. Ele fazia com que eu me sentisse amada, desejada, a mulher mais bonita e especial desse planeta. Você é mais do que eu imaginava. Ele sussurrou, a voz cheia de admiração e desejo. Eu te quero com tudo o que eu sou. Não houve mais palavras depois disso. Ele me tomou nos braços como se fosse o único lugar onde eu deveria estar. Seus lábios viajaram por minha pele. Cada toque, cada beijo me levando mais fundo no abismo do prazer. Não havia mais hesitação entre nós. O que estava acontecendo não era apenas um desejo físico, era uma ligação. Ele estava me marcando, de uma maneira que eu não poderia apagar. Como se eu fosse a única coisa que ele quisesse, a única coisa que ele precisasse. E ali já estávamos sendo consumidos pelo fogo da paixão pela 5ª vez durante aquele dia. Quando ele se enterrou, profundamente em mim, o mundo parecia ter desaparecido. Eu não podia ouvir nada, não podia ver nada, além dele e de mim. Era como se ele tivesse apagado todas as minhas dúvidas, todas as minhas inseguranças, e me tivesse feito dele, completamente. Eu gritei o nome dele, minha alma se entregando, a paixão de uma maneira que nunca imaginei que seria possível. Ele me possuía, não só fisicamente,
mas em cada pedacinho do meu ser. Eu não era mais a mulher que tinha medo de se entregar. Eu era dele, e ele era meu. Os corpos se moviam freneticamente, como se o tempo tivesse parado. Mas as horas passaram, e a entrega entre nós foi completa. Nós dois chegamos ao ápice, e quando ele me segurou em seus braços, o olhar nos seus olhos dizia tudo. Ele não queria me deixar ir. Aquele amor gostoso me fez compreender que eu precisava ser sincera com ele, então contei a verdade. Contei a ele que estava fugindo para uma outra cidade, pois vivia em um relacionamento onde o meu então namorado, que agora era o meu ex, não me amava. Estávamos prestes a nos casar quando descobri que ele se relacionava com uma amiga, que eu chamava de melhor amiga. Aquilo parecia ser o fim para mim. Parecia que eu iria morrer. Eu fiquei sem chão, sem destino, e todas as vezes que eu tocava nesse assunto, era como se um abismo se abrisse abaixo dos meus pés. Ele apenas me olhou e, sem dizer nenhuma palavra, me abraçou e começou a passar a mão nos meus cabelos. A noite estava silenciosa, mas dentro de mim, o som do meu coração era ensurdecedor. Eu havia me perdido completamente no cowboy, que até então parecia ser apenas uma figura distante, uma sombra desconhecida. Agora, ele era tudo. Tudo o bem que eu queria. E tudo o que eu não sabia que precisava. Eu o vi parado na varanda, olhando o horizonte. Seu corpo, forte e imponente, ainda exalava a mesma força que me consumia desde o primeiro olhar. Ele se virou, seus olhos intensos encontrando os meus, e o olhar dele estava carregado com uma mistura de possessividade e carinho que me fez estremecer. Você está pronta para ser minha para sempre? Ele disse, a voz rouca, mas carregada de algo que eu mal podia identificar. Era mais do que desejo. Era um pedido. Ele queria mais. Ele queria compromisso. O silêncio entre nós se arrastou por um momento. Mas eu sabia o que a resposta seria. Eu sempre soubera. Desde o primeiro beijo, eu sabia que não conseguiria escapar dele. Não queria. Sim. Minha voz soou firme, apesar do turbilhão de emoções dentro de mim. Eu sou sua, e eu te quero todas as noites, meu cowboy. Todos os dias. Ele deu um passo à frente, seus braços a envolverem meu corpo com uma possessividade que me deixou sem ar. O desejo estava de volta, mais forte do que nunca. Ele me puxou para si com uma urgência desesperada, e ao me beijar, senti que aquela era a última vez que precisaríamos provar o que sentíamos um pelo outro. Agora, tudo estava dito. Ele me levantou com facilidade, me colocando de volta na cama com uma suavidade que contrastava com a intensidade do momento. Cada movimento que ele fazia agora era marcado pela certeza de que não havia mais espaço para dúvidas entre nós. Ele me pertencia e eu lhe pertencia, em cada sentido da palavra. E não havia mais medo. O desejo estava queimando em cada toque, cada beijo, cada gemido. Ele não me queria apenas por uma noite. Ele me queria para sempre. E eu queria ele da mesma forma. O corpo dele pressionado contra o meu me fez sentir a intensidade da paixão que, até aquele momento, era apenas uma chama. Agora, essa chama se transformava em um incêndio incontrolável. Eu te amo, mulher. Minha mulher. Ele disse, a voz baixa e cheia de uma emoção tão profunda que me fez quase chorar. Eu não posso viver sem você. O som das suas palavras me cortou, mas ao mesmo tempo me preencheu. Ele não estava mais apenas me tocando. Ele estava me amando. Com cada beijo, com cada gesto, ele estava mostrando que não existia nada mais importante do que aquilo que nós dois tínhamos. Era algo mais profundo do que a paixão. Era algo que nunca poderíamos escapar. As horas passaram em uma mistura de prazer e entrega, nossos corpos entrelaçados, até que finalmente nos encontramos na mesma sintonia, respirando juntos, sentindo juntos. Eu sabia que nada mais importava. Ele me queria para sempre, e eu o queria com a mesma intensidade.
Não havia nada mais forte que o que compartilhávamos agora. Nada mais forte que o amor que crescia entre nós. No final, enquanto ele me abraçava, com força, sentindo a suavidade da minha pele contra a dele, eu sabia que aquele não era o fim, era o começo. O começo de algo que nos consumiria para sempre. Porque o cowboy que me queria, agora me possuía de uma forma que ninguém jamais poderia entender. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos, com a delicadeza de quem segura o mundo inteiro entre os dedos. Seus olhos brilhavam e a voz saiu baixa, carregada de desejo e verdade. Tô sim. Você é o caos que trouxe paz para o meu coração. Antes de você, eu só sobrevivia. Agora, eu vivo. Eu respiro por você. Nunca toquei uma mulher como toco você. Nunca desejei um corpo como desejo o seu, todos os dias. Você é minha calmaria e meu furacão, minha tentação e minha redenção. Eu quero te amar na cozinha, no celeiro, na varanda, com o sol batendo no seu rosto e com a lua sendo nossa testemunha. Não existe mulher no mundo que me faça esquecer do jeito que você me olha quando pronuncia meu nome nos lábios. Eu te quero rindo, te quero chorando no meu peito, te quero com raiva só para depois te acalmar no meu colo. Você é tudo, você é minha casa. Ele colou a testa na dela, o nariz roçando de leve, o toque mais íntimo que podia oferecer além da própria alma. Eu nunca vou soltar sua mão. Nunca. Mesmo se o mundo desabar, mesmo se o tempo passar, mesmo quando a gente tiver cabelos brancos e rugas no rosto, eu ainda vou querer te fazer minha todos os dias. E então, ele encostou os lábios no ouvido dela e sussurrou com a voz mais firme e apaixonada. Eu vou te amar até meu último dia, e se houver vida depois da morte, vou te encontrar e me apaixonar por você de novo. O tempo passou, mas o desejo não. Eles continuaram amando-se com a mesma intensidade, no rancho, no calor das noites de verão, nas manhãs frias enrolados sob o mesmo cobertor. E então, numa tarde em que o céu parecia mais azul que o normal, ela apareceu, na varanda com um sorriso tímido e um teste nas mãos. A gente vai ter um bebê, ela disse com a voz trêmula. Ele ficou imóvel por um segundo. O coração dele bateu tão forte que ela sentiu de longe. Então ele foi até ela, ajoelhou-se e colou os lábios na barriga ainda lisinha. Você me deu um lar e agora vai me dar uma família. Ela chorava. Ele chorava. E naquele abraço, selaram a certeza de que aquele amor não era só deles. Era eterno. Porque quando um cowboy ama de verdade, ele ama para sempre. E você, amor, já viveu ou sonha viver um amor assim? Deixe nos comentários. Você se entregaria de corpo e alma para um homem que te fizesse se sentir a mulher mais desejada do mundo? Sim ou não? Espero a sua resposta e vejo você na próxima história. Tchau, tchau.